Bom dia. Tudo bem com vocês? Sim. Então tá bom. Esperando o pessoal entrar aqui. Bom dia. Quem tá chegando? Tudo bem? Lucas. Aula de biologia aqui. Oi. Eu não ouvi. Quem falou? Acho que foi a Letícia. Eu tô olhando aqui na plataforma e aqui tinha um troço que você colocou hoje, biologia, eu fiquei bugando. Biologia? É, que você escreveu assim, hoje tem horário de biologia, sei lá o que, sei lá o que. Ah, desculpa, escrevi errado. Vou arrumar lá. Eu coloquei ciências no título e coloquei biologia no texto, é isso? Eu acho que foi isso mesmo. Obrigada, É, Lê, por avisar. Foi isso que eu fiz. Acabei de ver é aqui. não. Ciências no título, não é biologia, gente. Desculpa. Eu dou aula de biologia para o ensino médio e ciências para vocês, né? Para o Fundo 2, Fundamental 2, e aí eu confundi. Mas vou arrumar lá já. Bom, gente, vocês estão bem? Como é que vocês estão? Nessa terça-feira, Estamos bem. pós-feriado. Oi? Eu tô com frio, Tá com eu frio, tô né? com Eu tô com frio hoje. mas tô com bem. Mas tudo O que bem? Então importa é tá a bom. saúde mental. É verdade. Deixa eu ver quem tá aqui. A Não só mental, né? Não, é verdade. Não só mental. Deixa eu ver quem tá aqui. Sofia, Lucas, Nicole, Felipe, Ana, Luísa, Joana e Letícia. O Daniel não entrou ainda. E Cauã, né? É isso mesmo. Que bonito. Caraca, o que aconteceu com o cabelo da Joana? Joana e Letícia fazia tempo É que eu não diferente? via. É liso. Fazia tempo que eu não via vocês. Que bom que estou vendo agora. Pessoal, olha só, o que a gente vai fazer hoje? Eu vou mostrar aqui para vocês, só um minutinho. Opa, que eu tirei o livro para ver. Aqui. A gente tinha feito, vocês fizeram ou estão fazendo, porque dá para entregar até hoje, os exercícios da página 29 e 30, certo? Não, é só 29. 30 não é pra fazer. Calma Não tem aí. questão na 30. Tá, é verdade, você tem razão, Lucas. A 27 mas calma, que a 27 e a 28 vocês já tinham feito, certo? Sim, a Era gente da já semana fez. passada, isso mesmo. Então, 27, 28, A plataforma tá escrito que é 29 e 30. 29. Espera um pouquinho, Lê. Eu vou mostrar uma coisa sobre a 30. Deixa eu só abrir aqui. Que acho que aqui, essa é a Eu não fiz 28. sobre a 20. Não. Era 26 e 27, professora. Não era 27 e 28. Era as duas, Lucas. Espera só um pouquinho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A 29 era, mas é que eu passei em dias diferentes. Eu já vou explicar. A 30 não mesmo. A É 30 que não era eu para fazer. não Então, fiz a 28. na 26 não tinha exercício, né? Não, na 26 não tinha. Vocês Tinha já tinham sim. feito, na verdade. Vocês fizeram faz tempo. Ó, eu tinha pedido para hoje, isso para hoje. Pode entregar até 6 horas. As páginas anteriores, que é as páginas posteriores. Então, vocês já tinham feito a 27 e a 28. Se alguém não fez, pode entregar ainda, não tem problema, me manda. Não tem problema se entregar atrasado, o importante é mandar. E a Ô, professor, 29 eu tinha pedido. Oi? eu pensei que era só para entregar a página 29 e 28. Eu entreguei. Aí eu vou agora vou mandar por mensagem para você o da 28. Peraí, não entendi. Você fez a da 20. Fala de novo, Lucas. Qual você fez? Eu fiz a 20. Eu fiz a 29, a 27 e a 26. Só que eu não fiz a 28, professora. A 28 você não fez? Você pulou a 28, então? Pulei. Era para ter feito junto com a 27, era antes, mas não tem problema. Então, a gente vai corrigir agora esses exercícios.
E aí você vai fazendo e depois você manda, tá bom? Você tira a foto do que você fez e manda, tá bom, Lucas? Isso vale para todo mundo que está aqui. Se aconteceu algo parecido, de não ter feito, ter pulado, ter se confundido, pode mandar até hoje, não tem problema. O Felipe falou, quem falou? A Letícia? Letícia falou que o som está travando muito. Está travando para todo mundo? Para mim não tá. Não? Pra mim tava, só que agora não tá mais. Tá. Lê, dá um toque aí se ainda está travando muito, por favor, avisa. Porque como cada um tá usando uma internet, gente, acontece isso mesmo. Cada um tá numa casa, cada um tá usando uma internet, é normal. Às vezes a minha trava também. Então, só para eu saber se é a minha, mas se não tá na dos outros, talvez não seja a minha. Mas acontece, não tem problema, gente. Qualquer coisa eu volto, falo de novo. Bom, vamos lá. Todo mundo tá vendo a página, então a gente vai corrigir esses exercícios da página 27. 27, 28 e 29. Mais alguém entrou? Acho que não, né? Estamos aqui isso. Então, deixa eu só colocar. Vocês estão vendo bem essa tela aqui das atividades? Sim. Tá, beleza, obrigada, gente. Então, vamos lá. Vai fazer a página 26, 27 e 28, né? Isso. É a página... Isso, as páginas finais de atividade. A gente vai corrigir agora. Tá. Certo? A 26 era uma atividade que vocês fizeram faz tempo e a gente até corrigiu semana passada, lembra? A gente comentou sobre ela. Eu vou comentar de novo para não ficar nenhuma dúvida. A pergunta era, no laboratório, um pesquisador observou, isso na 26. No laboratório, um pesquisador observou células ao microscópio. Elas apresentavam vacúolo, estrutura que armazena substâncias no interior das células. Essas células poderiam ser de animais? Não, Por quê? porque a célula animal não possui a função de armazenamento de água, sais e outros tipos de substâncias. E a célula vegetal possui todas as funções. Isso. Então, a não, porque essa célula aqui, se comentou que tem vacúolo, significa que não é uma célula animal, porque só tem vacúolo as células vegetais, as células das plantas. Justamente pela função que a Nicole comentou. Vacúolo serve para armazenamento de água e sais minerais. E quem precisa de água e sais minerais? Não que os animais não precisem, mas as plantas elas precisam para fazer um processo chamado... Qual que é o processo que a planta faz e nós não? Fotossíntese. Fotossíntese, muito bem. Então, a planta ela precisa armazenar água e sais minerais nas suas células para fazer um processo muito específico que só as plantas e as algas fazem, né? Algumas bactérias também, a gente vai falar delas depois. Mas elas precisam desse vacúolo que é dentro da célula dela, tem uma estrutura que funciona como uma bolsa, uma bolsinha que ela guarda lá água e sais minerais para usar ao fazer a fotossíntese. Bom, então, essas a gente até tinha conversado já na semana passada. Na página 27 começam várias atividades, todas de revisão aí ao longo, né, sobre a unidade toda que nós vimos. Deixa eu habilitar aqui o modo professor para a gente ir olhando junto. A número 1 pedia para vocês completarem o quadro detalhando as características dos seres vivos listadas a seguir. Então, o que são essas características? Ciclo de vida, metabolismo, organização celular, composição química. Então, está pedindo para vocês darem detalhes, listarem detalhes sobre isso aqui. Lembrando que cada uma dessas 4 características aqui, ciclo de vida, metabolismo, organização celular, composição química, é tudo que todos os seres vivos têm. Então, o que os seres vivos têm em comum? Todos têm ciclo de vida, todos têm metabolismo, todos têm organização celular, porque tem célula, e todos têm uma composição química muito parecida. Mas, professora, pode ser diferente o ciclo de vida de cada, vamos dizer, de cada ser vivo? Pode. Mas como assim, diferente? Em que sentido? Tem ele é diferente, mas ele tem uma base igual. Em sentido de procriação. Ah, sim. Vamos dizer... Sim, Lucas. A reprodução dos seres vivos vai ser diversa, mas todos podem se reproduzir.
certo? Sim. Então, esse é o ponto. O que é comum? Então, vamos fazer junto aqui. Estou espelhando a resposta junto para caso vocês queiram corrigir e copiar, mas eu vou comentar sobre elas. Então, aqui, ciclo de vida. Todos os organismos nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Então, todos eles fazem isso. Isso não significa que todos se reproduzem da mesma forma, não. Porque quando a gente for estudar a diferença entre os seres vivos, a gente vai ver que tem várias diferenças no tipo de reprodução de cada um. Entendi. Certo? Mas todos nascem, todos crescem, todos têm capacidade reprodutiva, pode ou não se reproduzir. Às vezes o ser vivo ele passa pela vida sem se reproduzir. Isso não significa que ele não seja um ser vivo, né? E todos vão morrer, né? Todos os seres vivos, seja uma bactéria, seja uma planta, seja um fungo, seja um animal, seja o que for. Todos os seres que tiverem vida, que forem seres vivos, passam por um ciclo de vida parecido com esse. Aí, sobre o metabolismo. Metabolismo, a gente conversou já que tem a ver com capacidade de gastar energia. Por quê? O nosso corpo, a gente obtém energia como? Como é que a gente arranja energia? Da onde a gente tira a nossa energia? Tira a nossa energia. A gente Comida coloca e na sono. fumaça. Oi? A gente tira de usinas, Metabolismo, do né? metabolismo, professora. O metabolismo, ele transforma essa energia. Mas da onde que a gente tira energia? Vocês sabem. Da comida. Da comida. Comida. Eu Exatamente. falei já. Eu não tinha ouvido. Açúcar, sal. Eu Falei comida e sono. Tá precisando comer, então. Você tomou café? Não, sono não. Sono dá mais sono. Eu comi bolacha. Tem que comer, tomar café de manhã, hein? Tem que comer. Senão não dá energia. Aí, ó. Aí não consegue pensar durante a aula. Mentira. Vocês Eu não conseguem? consigo pensar mesmo, porque eu não comi ainda. Ah, Lucas. Era pra ter comido. Eu acor- Ó. Estamos falando aqui de ciências, de energia. Olha só, eu só tô aqui falando com vocês, tô raciocinando, tô pensando, tô respirando. Todas as funções vitais, ou seja, todas as funções de vida do ser vivo, só acontecem porque eu tiro energia da alimentação, né? Então as plantas, elas fazem algo diferente. Elas produzem o próprio alimento. Elas fazem fotossíntese para produzir o próprio alimento. Nós não fazemos isso. Oi, Lucas? Então elas produzem o quê? A planta, quando ela faz fotossíntese, ela produz glicose. Ela produz o próprio alimento dela, que é um tipo de glicose. Aí você falou. Ah, tá, entendi. Entendeu? Então, ela produz o próprio alimento. Que alimento é esse? A glicose, que ela vai usar para ela. Ela não precisa consumir outros seres vivos. Ela pega A água, gente ela também produz pega... nosso próprio alimento. Oi? A gente também produz nosso próprio alimento. Mas a gente... Tá bom, Lucas. A gente vai lá, mas... Ah, só que a gente não come o que vem no nosso corpo. Não é o meu corpo dentro do A gente meu corpo. produz, mas não é do nosso corpo. Quando a gente produz, na verdade, ó, vamos pensar assim, produzir o próprio alimento é pensar em produzir dentro do próprio corpo. Meu A Deus. gente consome outros seres vivos. Por mais que a gente vá lá e misture, pega o arroz, né, que deu lá na plantação agrícola, coloque na panela com água, a gente está só cozinhando esse alimento. Mas esse arroz, ele foi produzido lá na plantação. E ele é uma planta, então ele também é um ser vivo. Então a gente consome outros seres vivos, seja de origem animal ou vegetal. Tá? Pro, Oi? a planta carnívora não possui glicose? A planta possui glicose. Não entendi, Mi. A planta carnívora possui glicose? Ela também faz fotossíntese, porque a planta carnívora, gente, ela não é carnívora e se alimenta dos pequenos insetos que ela consegue capturar só. Na verdade, Tipo esses um pequenos pequeno besouro? Isso, mas na verdade ela não tira o alimento dela dali. A principal fonte dela continua sendo a fotossíntese. Plantas carnívoras também fazem fotossíntese, também produzem o próprio alimento, mas elas auxiliam a alimentação ao terem a possibilidade de capturar ali um inseto que pousou nela e elas retiram, na verdade, desse inseto outros nutrientes. Não necessariamente a glicose, que é o alimento, mas ela retira principalmente nitrogênio. Quando a gente for ver vegetais, a gente vai estudar vegetais, a gente vai ver isso com mais calma.
Bom, mas voltando aqui para o nosso exercício. Então, o metabolismo tem a ver com essa capacidade de gastar energia. A gente tira a energia do alimento, a gente consome alimento. Esse alimento está cheio de energia. E é o meu metabolismo que vai controlar as reações químicas que acontecem no meu corpo para transformar, principalmente, esse alimento em energia. Mas não só isso, porque, na verdade, ao eu estar respirando, ao eu estar falando, ao eu estar pensando, ao eu estar me mexendo, tudo isso depende de um monte de reação química acontecendo no meu corpo. E quem faz isso é o metabolismo. Então, aqui, o metabolismo, ele controla e realiza todas as reações químicas dentro do nosso corpo. Bom, organização celular. O que é a organização celular? Todos os seres vivos são formados por células. E o que tem em todas essas células, né? Aqui está escrito que elas possuem membrana plasmática e organoides, mas a gente pode acrescentar aqui, né? Todos os seres vivos são formados por células que possuem membrana plasmática e organoides. Oi? Organoides, como diz aí. E organoides. Então, isso, calma, que eu vou chegar nos organoides. Citoplasma também possui, lembra do citoplasma? Que tem a membrana plasmática. Ah, lembro. Que envolve a célula. O citoplasma é a região interna da célula. Algumas células possuem núcleo e outras não. Mas todas possuem algumas... Aqui está como organoides, mas a gente pode chamar de organelas também. Que são, vamos dizer, entre aspas, os órgãos das células que fazem várias funções cada um. Tem um que tem função de respirar, outro de digerir, enfim. Né? Lembrando que uma célula é vida por si só, ela é um ser vivo. Então, a organização celular, todos são formados por célula. E cada célula tem membrana plasmática, citoplasma e organelas. Composição química. O que é essa composição química? Essa composição química está dizendo que todos os seres vivos têm alguns elementos químicos dentro do próprio corpo que só seres vivos costumam ter. Então, açúcares, proteínas, ácidos nucleicos e água. Ácidos nucleicos, gente, formam tanto o DNA quanto o RNA. Por isso que a gente fala dos ácidos nucleicos. Porque ácido nucleico forma DNA e RNA. E só tem DNA e RNA quem é seres vivos, tá? Mesma coisa que açúcares, proteínas, são moléculas, açúcar, proteína, são moléculas que estão presentes em seres vivos, na maioria dos seres vivos. Tanto é que a gente só, proteína tem origem animal, tem origem vegetal, mas vegetal também é planta, não se esqueçam disso. Então, quando a planta é rica em açúcar, como, por exemplo, açúcar, gente, não é só aquele açúcar doce que a gente usa para fazer bolo, não, aqui, tá? Porque uma molécula de carboidrato, ela tem muito açúcar. E carboidrato tá em tudo que tem farinha, tudo que é grão, arroz, batata, tem muito carboidrato, então tem muito açúcar, tá? Mas é um açúcar, açúcar pra gente, a gente considera só aquele açúcar refinado que a gente tirou da cana de açúcar e faz o doce, faz o bolo, mas não é só isso. Até que são açúcares. A gente tem na química, quando a gente estuda química, a gente vai ver que tem vários tipos de açúcares diferentes. Existe Vários açúcares. Existe glicose, frutose, sacarose. Existe um monte de açúcar. Bom. Oi? Pode voltar naquela página das respostas lá? Aqui dá um? Eu tô copiando. Tá bom. Por que você não deu o nome de açúcar 1, açúcar 2, açúcar 3? Ah, porque é mais fácil. Melhor ter nome, senão a gente esquece o número. Se não, seria tipo açúcar 1000, açúcar 700, então. açúcar 310. Vocês não têm nome? Eu não chamo você de 1, 2, não chamo o Lucas de 1, a Letícia de 2, a Nicole de 3. Vocês têm nomes. Também é bom, pra gente pôr nome dos elementos, das moléculas, né? Gente, eu já vou voltar de novo na página aqui. Pronto. Posso voltar? Tá. Sim. Então, vamos lá. Na 2. A 2 tem um mapa. Peraí, estou tirando aqui o zoom para eu conseguir. A 2 é um mapa. É um mapa dos conceitos, né, sobre vários elementos que a gente estudou nessa unidade. E esses elementos têm a ver com a unidade estrutural e funcional dos seres vivos.
Preencha as lacunas com os termos adequados. Então, tem algumas dicas. Então, eu tenho aqui um mapa conceitual, né? Um mapa de conceitos, em que eu consigo, em que está falando sobre a organização dos seres vivos, né? Sobre a unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Então, vamos lá. O que será que está falando aqui, né? Os seres vivos são formados por alguma coisa e depois, dependendo da quantidade dessas estruturas, pode ser classificados em... E aí, os seres vivos são formados por quê? Ai, meu Deus, tem mais bactéria no nosso corpo do Mais que... células. Não, Mas- pensa no ser vivo, esquece os seres vivos todos. Os seres vivos são formados pelo quê? Célula. É isso? Por átomos. Por átomos. Não, Menino, que palavra difícil. é que os átomos... Não falei que era célula? A gente está falando de seres vivos. Os átomos formam tudo que existe. Formam as células também. Acertei. Mas os átomos também formam essa caneta, também formam esse estojo, também formam esse caderno. Então, Jurado? isso aqui não é ser vivo. Tá? Então, quando a gente está falando de seres vivos, a gente esquece um pouquinho de átomo e lembra do que todos têm em comum, que aqui no caso são as células. Dependendo da quantidade, então, todos os seres vivos são formados por células, e dependendo da quantidade dessas estruturas, podem ser classificados em... Quantidade dessas estruturas, gente. Calma. Professor, a gente não consegue ver embaixo. Mas é para vocês não verem mesmo, porque eu quero que vocês falem. São formados por células. Peraí, gente. Essa quantidade é de célula. Só que a gente tem que responder o tipo de célula que tem no nosso corpo. Não ainda. Leiam a questão. Se é procariótico ou se é... Então, vocês estão pensando em tipo de célula, mas não é isso. Procariótica e eucariótica, mas dependendo da quantidade... Aqui está falando em número de células, gente. Existem seres que têm uma célula e seres que têm muitas células. Como que eles são Pouca e chamados? muita. Como que eles são chamados? Pouca e muita. Pode repetir, por favor? Não tem seres. Lembra que a gente conversou que tem seres formados por uma célula só? E seres Que que têm... são as células. Sim. Como Ah, eles... não, bactérias. Bactérias. Mas como que eles são chamados? Unicelular. Vírus. Isso. Unicelular e qual é o nome do outro? Que tem Eu muito. acertei? Acertou. Qual é o nome do outro? Caraca. Pluricelular. Pluricelulares ou multicelulares. Nossa, como que eu consegui lembrar disso? Tô Olha surpreendida só, agora. então vamos lá. Todos os seres vivos são formados por células. Todos têm célula. E dependendo da quantidade dessas estruturas, que estruturas? As células, eles podem ser classificados em unicelulares ou pluricelulares. Unicelular, uma célula. Única célula. Unicelular. Pluricelular lembra de plural, de muitos. Plural, a gente usa o plural no português quando a gente quer falar de mais de um. É pluricelular, professor. Oi? É pluricelular aqui, ó. Pluricelular. O que eu falei? É pluricelular. Pluricelular. Também pode ser Que a chamado letra é pequena. com P-L-U-R-I-C-E-L-U-L-A, pluricelulares. Também pode aparecer com o nome multicelulares. É a mesma coisa. Multi de muitos. Multicelular ou pluricelular. É a mesma coisa. Tá? Então, 2 resolvida. Agora 3. Na figura, identifique as estruturas celulares numeradas e descreva suas funções. Então, tem 3 estruturas aí de uma célula animal. Aqui é uma representação de uma célula animal, que a gente estudou essas 3. A gente viu essas 3. Lembrando que célula animal é procariótica ou eucariótica? Procariótica. Não. Eucariótica. Eu Por vi que o seu vídeo, eucariótica? só que tipo assim, é difícil de saber. Que é umas qual palavras difíceis. Então, vamos pensar assim, ó. Não, eu sei como que é cada formato, como que é, porque eu vi o seu Você já vídeo. estudou, O só único que é difícil lembrar problema é o nome. Não, tudo bem. Então, vamos pensar assim para tentar ajudar. Célula animal. Nós somos animais, não somos? Sim.
nós somos animais. Sim. Nós Sim. temos células animais, né? Sim. Então, existem dois tipos, procariótica e eucariótica. Lembra de eu? Eu tenho qual? Eu tenho a célula eucariótica. E eu sou um animal. Então, os animais têm células eucarióticas. E seguir, Procariótica eu é verdadeira. é muito primitiva, veio antes, é pró nesse sentido, né, da origem, eu não lembro se é em latim ou grego da palavra, mas é que veio antes. Pró é antes, pró é mais tarde. Tipo assim. Não, o pós é Mais tarde seria futuro. seria pós. Mas o pró, esse pró é no sentido de primeiro, de primitivo. Então, a célula procariótica, ela veio antes, ela é mais simples, ela parece com as células das bactérias. Ela parece não, ela é a célula das bactérias. E que a célula das bactérias não tem, que a nossa, que é uma célula animal, tem? Núcleo. Núcleo. Isso mesmo. Então, eu tenho aqui 3 estruturas. Qual que é a primeira estrutura aqui que está em 1? Nessa imagem? Ai, eu esqueci o nome disso aí. Você acabou de falar. É o núcleo mesmo? É o núcleo mesmo. Que parece que a seta tá em outro lugar. Não, ele tá aqui, Acertei. ó. Ele tá fazendo uma chavinha, tá vendo? Aqui, ó, tô passando o mouse em cima. Ele tentou fazer uma chavinha aqui, mas é o núcleo. Parece que tá mostrando, tipo, uma casca do núcleo. Não, mas é que é assim, né? Ou esses trecos que tá em volta, esses buraquinhos. É pra proteger o núcleo, eu acho. Não, esse aqui não. Esse aqui é o retículo endoplasmático. Não, Meu Deus, pra que tanto nome é difícil? Olha só essa bolinha aqui, ó. Posso Só a contornar? bolinha. Não entendi, Lucas, porque você tá passando o dedo na tela, mas eu não consigo ver onde você tá passando o dedo. É só a bolinha. Pera, eu vou marcar Bolinha aqui roxa. com lápis, tá bom, professora? Tá, pode marcar. Essa parte Bolinha aqui, roxa, Lucas. ó, essa é o núcleo? Não, pera. Isso, Esse é o eu núcleo vou explicar essa configuração aí pra vocês, ó. Agora limpa esse aí. Tudo isso aqui, essa parte roxa é núcleo. Esse núcleo, ele tá parecendo como se ele tivesse cortado. Porque essa célula foi cortada para mostrar o que tem dentro dela. E dentro dela eu tenho principalmente material genético. Então, essa bolinha menor está representando o material genético. Aqui tudo eu tenho o meu núcleo, tá? Que Mas as duas juntas são um núcleo. Isso. Tanto o nome dessa estrutura, porque assim, o núcleo, ele é, na verdade, como se fosse uma bolsinha, digamos assim, que está dentro da célula que guarda o núcleo. Essa bolsinha que está dentro da célula que guarda o núcleo, ela tem um nome que posso chamar de envoltório nuclear. Por que envoltório nuclear? Porque Nome difícil. o núcleo. Não é difícil, envoltório nuclear. Envolve. É sim. Mas vai ficando mais fácil. Espera aí que tem alguém entrando. Daniel. Envolve o núcleo. Então, envoltório nuclear é aquele que envolve o núcleo. Então, esse é o núcleo. O 2, o que é? A crosta. É a membrana. Igual o mundo. Membrana plasmática. Não, membrana plasmática. É a membrana plasmática? É a membrana plasmática. Eu pensei que a membrana plasmática era esse verdinho aqui, professora. Não, o que é a membrana plasmática? A membrana plasmática, ela envolve a célula. E aqui, ó, o 2, ele tá apontando para isso, ó. Tudo isso aqui é membrana plasmática. Então, a membrana plasmática envolve a célula, toda a célula. Tudo que tem dentro da célula fica guardado pela membrana plasmática. Pense na membrana plasmática como se fosse a nossa pele. A nossa pele, ela tá externa e envolve tudo que tem dentro É só do corpo. pensar no mundo. O mundo é basicamente isso aí. É uma célula enorme, porque quando você vai ver a representação do mundo, é igualzinho isso aí. Tem o magma e tem o núcleo, professora. Pior que é verdade. Isso, é muito igual. Aqui, ó, aqui é a água, aqui tem os vulcões, os mares, e aqui tem o magma. E a bolinha depois o é a núcleo. China. E como que é o nome dessa estrutura aqui, ó, que tá dentro aqui, essa 3? Qual é o nome dessa Como estrutura? eu tô vendo aqui, é É ribossomo, os nome russos, feio. provavelmente. Não, russo não. Ribossomos pode ser, ribossomo seria se fosse as bolinhas, só que eu acho que não é para as bolinhas que ele está apontando. Vamos ver a Não resposta, parece. mas não é para as bolinhas que ele está apontando, não. É para o Citoplasma. citoplasma.
Por que para o citoplasma? Deixa eu mostrar. Porque ele está querendo dizer toda essa região interna aqui, ó, onde não tem nada. Porque, na verdade, eu tenho... O que a gente estudou nessa unidade? A gente ainda não viu o que são ribossomos, o que são mitocôndrias, o que são retículo endoplasma. Não precisa se preocupar com esses nomes porque a gente não viu. O que precisa se preocupar que a gente viu? Membrana plasmática, que envolve a célula. Citoplasma, que é o interior da célula, que é esse 3 aqui, citoplasma. Tudo aqui é citoplasma. E núcleo... É a parte rosa claro? Isso, de rosa claro que está dentro. E aí as outras organelas, essas outras estruturas que vocês estão vendo aqui, elas ficam no citoplasma. Pensa no citoplasma como se fosse uma região interna da célula onde essas outras estruturas ficam lá dentro. Então, eu tenho membrana plasmática, eu tenho citoplasma, que é essa parte aqui interna, e o núcleo, no caso dessa célula, porque é uma célula animal tem núcleo. Então, vamos lá. Núcleo. O que tem o núcleo? O núcleo guarda o material genético da célula. Acabei de comentar isso. Então, dentro... É meio que o coração dela, né, professora? Pode ser, pode pensar assim. O núcleo tem o material genético da célula. Guarda lá o DNA, o RNA. O que a membrana plasmática faz? A membrana plasmática, ela envolve a célula... Realiza troca de substâncias com o meio exterior. Então, além dela envolver a célula, ela realiza as trocas de substâncias com o meio exterior. O que significa isso? Significa que a membrana plasmática, vamos pensar aqui no meu estojo. Vamos pensar que o meu estojo é uma célula. Esse tecido do meu estojo aqui é a membrana plasmática. Aqui dentro eu tenho várias organelas. Então, vamos guardar as organelas. E o que tem... Ai, que agonia. Espera um pouquinho, Lucas. Esse tecido aqui, ó, que faz a membrana plasmática, ele é que determina o que entra e o que sai da célula. Então, a membrana plasmática, ela tem certa permeabilidade. Se tiver água aqui ao redor dela e ela estiver precisando de água, ela vai deixar a água entrar, porque é por ela que a água vai entrar. Vai passar pelos poros da célula, da membrana plasmática, desse tecido aqui, que seria a membrana plasmática no caso. Então, a membrana plasmática ela vai permitir essa troca com o meio externo. Então, ela libera coisas pela parede da membrana plasmática, mas ela também deixa entrar outras quando ela precisa. É tipo um guarda? Tipo isso. Ele é um vigia noturno também, ó. O citoplasma é a região interna da célula que vai ter lá as organelas, que eu posso chamar de organoides citoplasmáticos. Por quê? Porque são organelas que ficam no citoplasma. Então, organelas citoplasmática, organoide citoplasmática. Organela e organoide é a mesma coisa, tá? Depende... Ó, dá pra perceber que é um órgão, por causa do órgão. Isso, é porque, na verdade, não é um órgão igual ao nosso, a gente vai estudar. Tá? Não, é tipo meio que um... Por que a gente faz órgão? Respiração? Porque cada órgão dentro do meu corpo tem uma função. Função de respiração, função de circulação, função de digestão, depende do órgão. Então não precisa respirar, né? A célula precisa. A gente vai ver que tem uma organela lá dentro da célula que faz a respiração dela. A gente vai estudar a respiração celular, que é a respiração da célula depois. Bom. Pronto, uma pergunta. Eu não terminei de escrever. Ah, desculpa. Então essa é a questão 3 da página 27. Seria eu tô viajando na maionese que nem escrevi, professora. Tá bom, então escreve aí. Você não está viajando na maionese, você está participando da aula. Verdade, nossa. Você é aluno que também coisa muito diferente. É verdade que existe uma bactéria, professora? Oi? É verdade que existe uma bactéria que consegue sobreviver no espaço? É verdade. Pelo que eu vi num vídeo, é. Não entendi. Não ouvi. Uma bactéria que sobrevive no espaço. É que eu vi um vídeo que tem uma bactéria que consegue sobreviver no espaço. Ela é mó feia. Muito provavelmente, até porque a gente tem muita... Olha, a gente ainda não encontrou indícios de bactérias vivendo em outros planetas. Isso a gente ainda não achou. Mas, se a gente for ver, analisar as bactérias que existem no nosso planeta, a gente pode chegar à conclusão que, muito provavelmente, muitas delas poderiam sobreviver tanto no espaço, quanto até dependendo em outros planetas. Por quê? Porque elas vivem em ambientes muito diversos.
existem bactérias que vivem em ambientes que a gente chama de ambientes inóspitos. O que é isso? Que não possibilitam a existência de vida. Existem bactérias que vivem até em lavas vulcânicas, que já foram encontradas em lavas vulcânicas, que tem uma temperatura que pode chegar ali a mais de 1000 graus Celsius, né? Até 5.000 graus. Então, é uma temperatura extremamente alta. Então, como é que essa bactéria consegue sobreviver ali, né? Ela tem vários mecanismos de adaptação, mas são seres, a gente tem vários, não todas as bactérias. Provavelmente a bactéria que habita aqui dentro do meu estômago, que está aqui no ambiente, ela não conseguiria. Porque a gente tem várias espécies diferentes de bactérias. Muitas a gente nem conhece ainda, porque como são seres muito pequenos, muitos deles a gente ainda nem conhece, ainda nem foi registrado. Mas, com certeza, sim, temos sim. Bom, então, essa foi a 3. Então, a gente fez a 1, a 2, a 3, a 7. Terminei. Oi, Ni? Nicole. Planetas? Não entendi, Ni. Eu acho que ela perguntou se existe em outro planeta. Existe vida em outro planeta? Foi isso, Ni, que você perguntou? O seu áudio tá baixo ou tá Não, zoado? professora, ela perguntou isso daí. Ela perguntou assim: oi, professora, não sei o que, não sei o que, tem vida? Acho que foi isso que perguntou. A gente Foi ainda... isso que eu entendi. Foi Manda isso no que chat, eu Nicole. entendi também. Ó, Nicole, a gente ainda não identificou. A gente ainda, o ser humano ainda não comprovou. Sim, tem. Mas os estudiosos da área, né, as pessoas que estudam sobre o universo, que estudam, que tentam descobrir o que tem nos outros universos, que estudam os outros planetas, têm muitas esperanças de que se tenha sim. Por quê? Porque o universo é muito grande, é muito gigantesco. Então, a gente pensar que só aqui, só na Terra, aconteceu o desenvolvimento de vida, é como se fosse só aqui aconteceu, porque se a gente tem tantos universos não, tantas galáxias, tantos planetas, tantas estrelas nesse universo, a gente tem muitas, a casa dos bilhões de estrelas, então é muito provável que também tenha havido vida, mas provavelmente não a vida como a gente conhece. Provavelmente não as mesmas espécies, não o mesmo tipo de vida, talvez uma vida mais simples ou não, ou mais complexa ainda, a gente não sabe, porque a gente ainda não conseguiu, é muito difícil, né, conseguir devastar, ou seja, conhecer aí o universo todo, desbravar o universo todo. Mas eu acredito que em algum planeta tem algum tipo de vida. Agora, que tipo de vida é esse? Como é que ele é? Aí a gente não sabe. Igual o que a gente imagina, como se fosse todo mundo verde, não é? Provavelmente não é assim, Lê. Provavelmente Claro que não. Gente, ó. Depende, É só uma né? imaginação. Olha Se só. tiver poderes, eu Pessoal, quero deixa eu falar. pensar. Vai cair a live, falta menos de 1 minuto. Vou criar um outro link pra gente continuar a página 28 e 29, tá? Ok. Já mando Imagina que outros seres existem, professora. Imagina que os seres vivos de outro planeta sejam, como que eu posso dizer, sejam almas penadas. Daí você tá entrando em outra discussão, Lucas. Não. Peraí que eu vou fechar essa live. Tchau, professora. Peraí, daqui a pouco.